seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Engenheiro no RH. O tema de hoje é a geração mais triste da história. Antes da gente entrar nesse tema e você entender sobre o que nós estamos falando, não se esqueça, deixa aí seu like nesse vídeo, deixe também comentários e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se porque é isso que nos ajuda a continuar crescendo. Bem, o que é a geração mais triste da história? Se você pesquisar na internet, você vai ver muita gente falando sobre isso. Trata-se da geração Z, pois é, ela de novo. Nós já falamos da geração Z em alguns vídeos aqui, tem muita coisa sendo falada sobre os profissionais da geração Z, mas por que eles estão sendo chamados de a geração mais triste da história? As pessoas da geração Z nasceram entre 1990 e 2010 e já nasceram em um mundo conectado, um mundo onde a tecnologia dominava todos os setores e tudo que a gente fazia, e principalmente as redes sociais. As relações sociais foram transformadas de forma muito profunda nesse período. Mudaram-se relações que normalmente eram físicas e presenciais para relações virtuais. Nós passamos a ter milhares de amigos que nós nunca encontramos pessoalmente. Isso mudou bastante. E por outro lado, pessoas que nós conhecíamos e tínhamos contato físico passaram a ficar distantes e somente sendo vistas ou ouvidas ou em conversas pelo WhatsApp e outros aplicativos. Nós sabemos que as redes sociais trazem o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que nós podemos chamar de casos de sucesso. Pessoas felizes, pessoas passeando, pessoas em festas, pessoas tendo resultados positivos. Ninguém posta numa rede social algo que deu errado. Ninguém posta numa rede social momentos em que ela está preocupada ou que está passando por dificuldades. Então essa imagem de uma sociedade perfeita, a imagem de que os outros estão se divertindo, eu não, os outros estão se dando bem, estão tendo sucesso e eu não, causa uma pressão muito grande, causa uma insatisfação das pessoas que nasceram como isso sendo algo normal, algo comum. Isso contribui para a ansiedade, muitas vezes depressão, uma sensação de que você não se encaixa nos ambientes. Isso também pode levar a um bullying virtual 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo. Antigamente o bullying era restrito ali a momentos físicos de convivência com amigos, enfim. Hoje isso se torna algo constante e uma ameaça para as pessoas que estão o tempo todo conectadas. Além disso, essa geração cresceu em um mundo de mudanças, mudanças geopolíticas, mudanças no cenário financeiro, mudanças nas carreiras, muitas vezes leva a uma cobrança excessiva de ter uma carreira de sucesso por parte dos pais, por parte das gerações anteriores, que hoje causa uma pressão excessiva e parece ser algo impossível para a maioria dessas pessoas. Isso gera problemas de saúde mental. Aliás, falando de saúde mental, nós publicamos recentemente um vídeo falando das mudanças da norma regulamentadora número 1 aqui do Brasil, que é a norma que passou a adotar, além da segurança física, riscos físicos, biológicos, químicos, que ela sempre abordou, passou a abordar também os riscos psicossociais, problemas de depressão, de burnout e outros. Então é muito importante que as pessoas que trabalham nas organizações, sejam líderes de pessoas, os empresários, sejam os profissionais de RH, estejam atentos principalmente a essas questões que estão afetando muito a geração Z, estão trazendo esse nível, né, de tristeza, vamos chamar assim, que é o título do nosso vídeo, que é, no fundo, relacionado à saúde mental dessas pessoas. Então, precisamos estar atento a esses casos, até porque passa a ser um processo agora regido por uma legislação, por uma norma regulamentadora. Os líderes precisam, então, estar atentos a algumas consequências no ambiente de trabalho que vêm do comportamento das pessoas da geração Z, que são típicos. Por exemplo, eles precisam de um feedback mais contínuo, eles precisam de maior flexibilidade, eles precisam entender mais o propósito do que eles estão fazendo, eles trabalham por propósito, eles são mais reativos a ambientes tóxicos, a coisas que, por exemplo, não se encaixam bem naquilo que eles estão entendendo que devem fazer e aquilo que eles pensam como progressão de carreira e progressão da sua vida. É importante que os líderes entendam, compreendam e adotem procedimentos de comunicação mais adequados para lidar com essas questões, para não correr o risco de que essa tristeza e outros transtornos mentais apareçam.
Então, para que você, líder, empresário, profissional de RH, consiga reter essas pessoas e atrair pessoas da geração Z, é muito importante que você trabalhe diálogos abertos. Os líderes têm que ser preparados para isso. Você precisa promover a abertura. As pessoas precisam dizer quando sentem que algo não está bem, que algo não está correndo como ela gostaria. As pessoas têm que ter caminhos para colocar isso. Os líderes precisam estar abertos a isso. Isso vai criando uma cultura de diálogo que é muito importante nas organizações, principalmente para lidar com as pessoas da geração Z. Além disso, os líderes precisam ser empáticos. A empatia, a gente sabe da importância dela, sabe da geração de um clima de confiança entre os líderes e as suas equipes. Eles precisam ser preparados, capacitados e, por que não dizer, treinados para serem mais empáticos e trabalharem com as suas equipes gerando esse clima de confiança. Estarem atentos para o que acontece, estarem atentos para pequenos sinais, abrir o diálogo sempre que julgarem necessário, fazer com que essas pessoas entendam que podem contar com ele não só como um líder, mas também como um mentor, como alguém que vai ajudar em qualquer situação, seja no dia a dia de trabalho, seja uma situação um pouco mais profunda que essa pessoa está passando. E se o líder, nem todos são capacitados para entender de todas as questões, não tiver essa possibilidade, ele deve encaminhar, fazer um encaminhamento dentro da organização para que essa pessoa seja corretamente atendida. E aí vem a questão do suporte que a organização precisa fornecer. Na verdade, a gente está focando aqui muito na geração mais triste, a geração Z, mas para todas as pessoas da organização. É necessário que haja um suporte da empresa para qualquer problema que a pessoa tem que vá afetar seu dia a dia de trabalho. E os líderes precisam perceber isso, precisam estar atentos a pequenas mudanças na forma de trabalho das pessoas, a pessoa está mais quieta, mais triste, a pessoa está rendendo menos ou mais ausente, enfim, pequenos sinais que mostram que algo precisa ser feito. Nesse momento, abrir o diálogo e, se ele não tiver condições de entender e ajudar, buscar o acompanhamento profissional dentro da empresa, esse tal suporte mesmo que a organização precisa fornecer. E aqui não é só por causa de NR1, não. É realmente para você ter uma produtividade no ambiente de trabalho, você evitar que pequenas coisinhas, muitas vezes que surgem e não são tratadas, tragam, né, ou terminem em grandes problemas. Outra coisa que a geração Z precisa muito é a flexibilidade de trabalho. Isso faz parte da vida deles. Eles sempre aprenderam a trabalhar, a estudar nos momentos em que eles são mais produtivos. E ter momentos de descanso, ter momentos onde ele pode se desviar um pouquinho do trabalho, mas de forma mais flexível. Você exigir muitas regras rígidas para pessoas da geração Z, você está provavelmente fazendo com que essas pessoas trabalhem sob uma pressão e isso não vai trazer resultados. A maioria dessas pessoas precisa de uma certa flexibilidade, claro, flexibilidade com regras, flexibilidade que atendam às necessidades da posição que essa pessoa ocupa, às necessidades da empresa e principalmente atenda os resultados da empresa. Essa flexibilidade é um equilíbrio difícil de se chegar muitas vezes, depende muito do diálogo dos líderes com a pessoa, entender o que é melhor para ela, entender como ela pode colaborar da melhor forma para a empresa, sem necessariamente fechá-la dentro de um padrão de horário ou um padrão de presença constante, enfim, trazer possibilidade de flexibilização, isso é muito importante para as pessoas da geração Z. Bom, a gente já falou do feedback contínuo, mas você reconhecer o esforço da pessoa, reconhecer os resultados é muito importante. Ela precisa saber que está no caminho certo. Isso é importante. Isso é uma validação, entre aspas, que vem das redes sociais, a famosa validação social. Quando eu recebo um like, posto alguma coisa, nossa, tive 1000 likes, tive ali alguns dislikes, mas enfim, muita gente gostou. Então, estou sendo validado socialmente o tempo todo. Então, quando você cresce com essa questão da validação social, quando você chega no trabalho, é muito importante que ele saiba, bom, estou no caminho certo, fiz alguma coisa. O líder tem que lembrar de dizer sempre que fez certo, corrigir aquilo que está errado com a orientação necessária para que o trabalho seja bem feito, mas é muito importante o reconhecimento e o feedback contínuo. Isso faz parte do feedback contínuo que a geração Z precisa para trabalhar melhor e para se adequar melhor ao ambiente de trabalho e às responsabilidades que estão sendo colocadas para ela. E você que é uma pessoa da geração Z, como é que você pode se virar em meio a esse ambiente todo?
Primeiro, você precisa estabelecer limites. Você precisa, nesse diálogo com os seus líderes, abrir aquilo que você está capacitado a fazer, onde você precisa de ajuda, os horários em que você se sente mais produtivo, como é que você pode atingir os melhores resultados para a empresa, executar aquilo que está sendo colocado sob sua responsabilidade da melhor forma. Esse diálogo é muito importante. É importante você dizer: isso eu sei fazer, isso eu não sei, preciso de ajuda nesse ponto, e trazer, levar, né, na verdade, essas coisas para que o seu líder possa te ajudar. Então, do lado que a gente deu a dica lá para o líder, que ele tem que ser comunicativo com você, ele tem que abrir diálogo, que ele tem que trazer, ser empático, trazer um clima de confiança, claro que depende muito da sua ação também para alimentá-lo de suas necessidades e fazer com que esse diálogo ocorra, não pode ser um monólogo. Isso é muito importante para que você tenha condições de realizar o seu trabalho com qualidade. E essa comunicação com o líder, com outras pessoas, tem que ser proativa também, aquilo que eu falei, não espere as pessoas se procurarem. Se você está sentindo que precisa de ajuda, vá procurar as pessoas, procure normalmente quem pode te ajudar, procure apoio da sua liderança, enfim, seja proativo nessa comunicação, faça uma comunicação clara. Procure primeiro se abastecer de elementos, né, de informações para você poder conversar. Esse é um ponto que a gente precisa reforçar aqui, né? Muitas vezes a pessoa ela está passando por uma dificuldade e ela fala: bom, essa dificuldade é óbvia, né? O meu líder devia ter percebido isso, ele tem que adivinhar isso. Não, a gente não pode esperar que as pessoas adivinhem uma dificuldade que você está passando. Ele pode interpretar o posicionamento seu mais quieto, mais triste, enfim, mais distante, como um problema pessoal seu e não necessariamente um problema de trabalho. Por isso, seja muito claro na comunicação, não espere que as pessoas adivinhem o que você está passando. Isso é muito importante. Nem sempre os sinais não verbais são claros para todo mundo. Às vezes você acha que está óbvio que você está transmitindo ali uma insatisfação, uma dificuldade, mas que se você não falar, as pessoas não vão descobrir isso. Então, muito importante, comunicação proativa e clara. Outra coisa muito importante, né, eu falei no início, estabelecer limites da sua flexibilidade, até onde você pode ir, até onde você precisa de ajuda. Inclusive, isso vale para horários, vale para questões de presença física ou remota, várias situações você precisa estabelecer, combinar antes e fazer da melhor forma para que você consiga trabalhar melhor e, claro, né, trazer os resultados que esperam de você. Mas é muito importante você também deixar um tempo para você, né, cuidar das suas coisas. Assim como antes de você começar a trabalhar, talvez você tivesse uma flexibilidade incrível ali, vou estudar depois, agora eu quero ver aqui um jogo, quero ver um vídeo, quero ver alguma coisa, vou entrar numa rede social. Essa flexibilidade, claro, no ambiente de trabalho ela é mais limitada, mas ela precisa existir. Você precisa ter momentos antes ou depois da sua jornada de trabalho, ou mesmo, né, uma jornada mais flexível, para que você tire para você e faça alguma coisa que te dê prazer, né, que te traga tranquilidade, te ajude a equilibrar, a se equilibrar. E eu queria concluir lembrando que tem muita gente falando aí sobre geração Z, gente que fala A, gente que fala B, um especialista, muitas vezes falando bem, outros falando mal. É importante que a gente saiba, as pessoas da geração Z, elas são criativas, elas são sensíveis e elas podem se adaptar ao ambiente de trabalho desde que elas entendam esse ambiente. Por isso aí esse diálogo entre liderança, entre o próprio profissional de RH e essas pessoas, no momento da contratação, no momento da atração dessas pessoas, deixar muito claro o que se espera delas, deixar muito claro as portas que ela tem abertas para o diálogo e para trazer, para que essa tristeza, né, que se fala, que a gente trouxe aqui como tema desse vídeo, não aconteça. Que se acontecer seja algo passageiro e que a empresa entenda e abra canais para que isso seja resolvido rapidamente. Se você der a oportunidade correta para essas pessoas entenderem o que elas precisam fazer, como eu disse, entender o que se espera delas, trazer de forma bastante clara as questões de flexibilidade, o feedback, né, retornar para elas pontos positivos daquilo que ela fez, correções necessárias, enfim, você vai conseguir desenvolver aí profissionais de altíssima qualidade e que trazem um grande resultado para a empresa com alta produtividade. Então as empresas têm que trabalhar isso como parte da sua estratégia de gestão de pessoas. Eu não posso negar que eu tenho cada vez mais pessoas que precisam de um acompanhamento mais próximo, precisam de um feedback contínuo e precisam ser entendidas para que elas possam produzir.
Isso é muito importante e as empresas têm que começar a entender e mudar agora. Bem, espero que nesse vídeo eu tenha conseguido trazer para você um pouquinho mais sobre características da geração Z, principalmente esse tema de ser a geração mais triste da história. Como a gente pode ver, é um trabalho aí que exige de profissionais de RH, de empresários, líderes e os próprios profissionais da geração Z uma maior abertura de comunicação, para que essa tristeza não seja prejudicial ao trabalho, que seja algo passageiro, que seja algo compreendido e algo que a gente possa resolver rapidamente. Não se esqueça, deixa aí seu like nesse vídeo, deixe também comentários e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se porque é isso que nos ajuda a continuar crescendo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.